Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Talk Med, o podcast que foi criado para trazer informação, para desvendar a medicina para vocês. Nós aqui somos alunos da Universidade Selma, alunos do curso de medicina, e esse é um projeto que está nascendo agora, né, no ano de 2024, mas a gente quer que ele permaneça aí por muitos e muitos anos. Os alunos que vierem depois de mim, que eu sou aqui a mais nova do grupo, no sentido de começando a carreira médica, os que vierem após mim, a turma, a minha 41, que é 42, 43, 44, dá 40 e pouco, 50, que todos vocês possam permanecer a alma viva do Talk Med, a fim de trazer informação e comunicação para todo o Maranhão, né? Acho que a gente está fazendo aqui um serviço muito bacana. Uhum. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jamile Paiva, tenho 28 anos. Essa é a minha segunda formação aqui na Universidade de Selma. Estou representando o grupo que mais sofre nesta universidade. Calor é assim. Calor sofre. Acha que sofre. Acha que sofre, mas sofre. É o que veremos. É o que veremos. Tu que já passou e aí sofre mais? Calor ou internato? Interno. Ela vai já contar um pouco da experiência dela. Então, essa é a minha segunda formação. E a priori estou entrando. Tenho duas opções que vêm na minha mente, né? Já entrando na faculdade, com duas coisas em mente e uma a mais, né? Minhas opções, minhas inclinações para, em primeiro lugar, ginecologia e obstetrícia. E a segunda é cirurgia geral. Mas estou mais inclinada ali pela ginecologia e obstetrícia por conta da múltipla possibilidade de ser cirúrgico, obstetrícia, clínica e tudo mais. E aí, Ju, e você? Parece até que a gente combinou, gente, mas não é combinado não, porque a minha inclinação também é ginecologia, obstetrícia ou cirurgia geral. Mas me apresentando, primeiramente, meu nome é Juliana, eu estou no 5º período de medicina aqui na Universidade de Selma também, faço parte dessa gama que é o ciclo clínico, né? Na verdade, estou começando ali o ciclo clínico. E a gente tem muitos percalços, né? A gente já passou pela essa fase de ser caloura, mas a gente também ainda não chegou na fase de ser interno. Então a gente tá ali nesse meio termo de dúvidas, de preocupações, mas tentando superar tudo dia após dia. E tu, Ana, como é que tá aí no internato? Esse meio termo é sofrido mesmo. É sofrido. Então, eu me chamo Ana Clara, né? Sou acadêmica do 9º período de medicina aqui do Selma. Tô no internato. E tô descobrindo, né, a cada dia os percalços do internato, as novidades, os aprendizados, é muito bom. E você, José? Meu nome é José Gonçalo, eu sou egresso aqui da Universidade de Selma, sou da 29ª turma. Acabei de sair, então eu tenho uma visão já desses 3 estágios, 3 ciclos. Atualmente eu sou residente do programa de clínica médica do Hospital Presidente Dutra. E me chamaram aqui para falar um pouco também desses percalços, né? A gente acaba que todo mundo compartilhou os mesmos desafios, as mesmas angústias, as mesmas felicidades. Então a gente quer trazer um pouquinho disso aqui nessa conversa. Massa. Agora, qual a idade de vocês? Eu tenho 22. Eu tenho 21. Eu tenho 24. Eu já imaginava, sou a tiazona daqui. Mas é tudo perto. Tudo perto, É tudo na casa dos 20, tá ótimo. Mas vocês vão se formar primeiro que eu. Entendeu? Mas todo mundo vai formar isso. Não, com certeza, com certeza. Que importa. Não, pois é, pode dar lá, precisar de algum projeto de design também, a gente tá fazendo, entendeu? Gente, mas brincadeiras à parte, eu tô aqui como caloura, só para que vocês entendam. Como é que funciona, acredito que na maioria das universidades, o curso de medicina, ele geralmente tem 6 anos, eu digo geralmente porque eu sei que em outros países ele vai para 7 anos, até podendo ir para 8, só a formação em si, né? Nem a residência nem nada. A Argentina eu sei que, por exemplo, é 7 anos. Até mais. Até mais, países. Né? Na Argentina não, mas em outros países até outros mais. Países, né? 10 anos. E aqui na Universidade de Selma são 6 anos. Dos 6 anos, os primeiros 2 a gente chama de ciclo básico, né? Que a gente vai ver mesmo ali a base de tudo. As suas coisinhas mais simples, mas são a base. Sem elas, a gente não consegue clínico, não consegue pro internato. A Ju, ela tá no ciclo clínico, que é os 2... Eu tô nos 2 primeiros anos, né, na fase, ela tá nos 2 segundos, e a Ana Clara tá nos 2 últimos, né? Já tá aí há mais ou menos 1 ano e 6 meses do CRM, né, Ana? 1 ano e 6 meses. A gente vai terminar agora o primeiro período do internato, então vai ficar 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E o José já tá com o CRM na mão desde setembro do ano passado. Do ano passado, então já tá aí uns 6 meses, 7 meses, né, como médico. Isso. Atuando. Então já
já viu tudo isso aqui, tá vendo a Ana Clara passar por tudo isso ainda, né? Sabe o que espera ela. E aí também eu vou pegar várias dicas aqui, Ju. Eu também. Então, Eu tô aqui pra anotar tudo. Gente, é o seguinte, eu quero saber de vocês se a medicina sempre foi um sonho, já nasceu segurando um esteto na mão, um esfígmo, medicina ou não, como é que surgiu? Então, né, eu vou começar, depois eu passo pra Ana Clara e pro José. Na verdade, é uma pergunta até difícil pra mim, porque eu não lembro quando eu comecei exatamente a dizer, não, eu quero medicina. Mas eu lembro que sempre que eu saía de casa pra ir pra escola, minha mãe falou assim, minha filha, imagina você toda linda, de branco, uma médica. Isso começou a entrar na minha cabeça e eu também eu tinha muitas dúvidas, né? Meu Deus, o que eu quero fazer? Quando eu era pequena, gente, eu queria as coisas mais difíceis da humanidade. Eu queria paleontologia. Quem que quer fazer paleontologia? Eu acho que eu nem sabia o que era. E atrás de osso de dinossauro, amiga. É isso que eu queria fazer da minha vida. Aí a mãe falou, minha filha, vai sair... Aqui em São Luís, tu vai atrás de osso de que dinossauro? Eu comecei realmente, mãe, vou pensar melhor. E aí eu fui apresentada, né, a esse meio da medicina, não por parente, não por nada, mas por alguns amigos da escola que também tinham essa ambição e eu comecei a gostar, a me interessar. E eu sempre pesquisei. Tudo que eu tenho dúvida, eu vou atrás, pesquiso, fuço mesmo, até isso ter virado, né, uma grande ambição na minha vida, um grande propósito na minha vida. E hoje eu tô aqui, né, graças a Deus, fazendo medicina e há pouco tempo de cumprir essa meta, que é me formar. Porque a gente fala assim, ainda tá no 5º período, mas gente, 3 anos passaram tão rápido. E agora faltam só mais 3 e eu já tô assim, meu Deus do céu, só mais 3. Porque se os 3 passaram rápido, imagina os que vão vir. O internato, né? E o internato a gente nem vai passar, que dizem, né? Então, pra mim foi isso. E tu, Ana? Ai, gente, a minha história também... meio assim, nada a ver. Eu queria ser cantora. Claro que queria ser cantora, quem não quer? Exatamente. Aí eu queria ser cantora, aí eu quis ser cantora por um tempão, até mais do que é, assim, socialmente aceito, né? A criança ser cantora. Aí eu quis ser cantora, né? Aí depois eu quis arquitetura. Só que quando eu tentei arquitetura, né? Eu já sabia que eu tava ali mais inclinada pra medicina, só que eu tava muito com aquele negócio e tal. Acho que não dou conta, acho que não dou conta de passar, acho que não dou conta de ficar no curso, de passar dentro do curso. Mas mais por enfim, múltiplas questões, né? E aí no 2º ano, eu prestei o vestibular pra arquitetura e passei na UEMA. E aí até pensei em tentar adiantar, né, e tudo, conversei com os meus pais para tentar adiantar e tudo para poder entrar no 3º ano, ou enfim, ver o que podia fazer. Só que aí os meus pais, assim, apoiaram um pouco, né, mas aí pensaram, minha filha, você não quer pensar um pouco mais? Será mesmo? Minha mãe também tinha aquela intuição de mãe e tal, ela sabia que no fundo era mais medo, assim, de não conseguir, de não dar conta, né. Aí no fim das contas não entrei e aí foi isso. Aí eu vim pra medicina e sou muito feliz em medicina. Assim, pra quem não sabe, a Ana Clara é minha irmã, né? E a gente vem numa escola, assim, familiar mesmo, de muitos médicos, né? Desde os meus tios, os irmãos do meu pai, vários primos médicos, e acaba que aquele meio, a gente tem muito contato já com a profissão, naquele dia a dia, isso acaba influenciando bastante a gente. Mas, assim, durante o ensino médio foi crescendo esse desejo. Assim, acho que batia muito com o que eu gostava de fazer, eu gostava muito de ajudar todo mundo, assim, ser uma pessoa muito prestativa. E casou com a área da saúde mesmo, que é uma área que a gente tem muito acesso a esse tipo de ajuda. E naturalmente foi desenvolvendo e se tornou, assim, uma paixão, assim, tomou de conta da minha vida. E eu espero que tome de conta da vida de vocês também. Claro que nos limites, assim, aceitáveis. Também não é para ser demais, mas que seja algo uma vocação mesmo, acho que é o mais importante. É verdade. Agora um pouquinho, eu vou tentar falar o meu breve, porque a minha história, né, é um pouquinho maior. Mas assim, o interessante é que eu desde sempre eu tinha uma certeza na minha vida, é que a única coisa que eu não queria na minha vida era a área da saúde. Então eu mal entrei no ensino médio, eu já sabia que eu não queria a área da saúde. Então, quando eu saí da escola, há 10 anos atrás, até naquela época, ainda acho que hoje ainda também, mas naquela época ainda muito mais, o estigma de que direito ou medicina, né? E aí, eu já lá na minha época de fundamental maior, então, cara, a área da saúde pra mim não rola, jamais, não quero isso nunca pra minha vida, e eu vou já dizer por quê, eu fui entender agora, recentemente, poucos anos atrás,
Eu tinha essa certeza, então se na área da saúde, eu tenho que ser orgulho pros meus pais e vou fazer direito. Então eu botei na minha cabeça que eu queria ser delegada, porque digamos assim, a única pessoa na minha família que tinha algum certo tipo de sucesso e respeito era um tio meu que era delegado. Então ele acabava. Hoje eu percebo isso, ele era a referência na família, então eu queria ser que nem ele. Eu queria ser respeitada, eu queria ser amada, eu queria que meus pais tivessem orgulho de mim. Mas isso eu não sabia na época, sei hoje. Então, e aí eu precisei dessa minha primeira formação, eu tenho 2 filhas, sou casada, fiz 10 anos de casada semana passada. Então eu precisei passar por todo esse processo, por toda essa vivência, pra me encontrar enquanto pessoa e me sentir capaz. Porque o porquê que eu nunca cogitei medicina na minha vida não foi por nada, foi por não me ver capaz de conseguir. Porque não me foi construído crenças de capacidade na minha infância, crenças da minha identidade, crenças de quem eu era, do que eu poderia fazer, de onde eu poderia chegar. Então foi um pouco podado isso. Tanto que essa ambição do ensino médio que as pessoas têm, eu não tinha um pingo de vontade de fazer prova de vestibular, porque eu sabia que eu não ia sair bem, mas não porque eu não me esforçasse, não porque eu não fosse inteligente, mas porque eu não me sentia capaz mesmo. E um outro artifício é que eu sempre tive dificuldade, agora passando pelo período de bioquímica, eu constatei a dificuldade de gravar palavras com nomes muito parecidos. Então eu entendo todo o processo, eu sei definir isso, mas fazer essa gravação e ir rápido, porque assim, gente, aqui a gente não tem muito tempo. Entendeu? Quando você parar pra analisar, acho que vocês vão concordar comigo, quando você parar pra analisar que é só 6 anos... Concordo. É só 6 anos. Mas não são só 6 anos, Não né? são só 6 anos, é o resto da vida. Porque 6 anos não dá conta. Não dá conta. conta, É não tem verdade. condição. Essa é a verdade. Eu tava conversando isso com alguns chefes meus e a gente tava falando, mas a gente não é mais estudante. Um deles falou, não, vocês são eternamente estudantes, todos nós. Porque a medicina é muito volátil. Hoje o que é certeza, amanhã já tá descartado. Então a gente tem que estar todo o tempo estudando, se atualizando. Vocês vão ver isso, talvez uma coisa que vocês aprenderam agora, daqui a 3, 4 anos já seja obsoleto, já tem um negócio novo aí que mudou tudo. Então tem que estar todo o tempo atento. Aquilo que a gente achava que sabia, já não sabe mais, porque já é diferente. E acho que é muito disso. Eu já entrei entendendo meio que a medicina, o ser humano não é igual, não tem ninguém igual a ninguém. Então, logo, eu não consigo colocar todo mundo certinho dentro de uma caixinha só. Então, as pessoas têm até a gente como paciente, hoje estando do outro lado como médico, eu tive vários problemas de saúde, gente. A minha história é legal de como eu cheguei aqui, mas os meus problemas de saúde foram também pertinentes para que eu viesse parar aqui. E entre eles, eu me vi muito como paciente e hoje eu entendo o outro lado do médico. Você como paciente na sua dor, você quer certeza. E o médico aqui do lado, ele nem sempre consegue te dar essa certeza, mas não porque ele não seja capaz, mas porque você é um ser em particular e que são tantas nuances para fechar um diagnóstico. E, enfim, tô falando demais. Vamos continuar aqui no roteiro, que senão vai durar 3 horas de relógio esse podcast. Mas eu vou deixar sempre para falar a minha experiência depois de vocês, como eu que tô coordenando. Mas, Ju, você tá no ciclo clínico, Isso. 2 anos depois de mim. Qual tá sendo os teus maiores desafios no ciclo clínico? E quais foram os teus maiores desafios quando tu tava no básico? A gente estava até conversando sobre isso, né, antes do podcast começar. E basicamente é o seguinte, meu maior desafio no ciclo básico foi ajeitar a agenda. Porque eu passei pelo Enem, na verdade eu entrei pelo programa de bolsas ProUni, né, 100%. E a gente tinha que estudar muito, porque as pessoas têm aquela visão, né? Você passou no vestibular do seu, mas você não estudou. Não, gente, a gente estudou muito pra estar aqui. E a gente estuda muito pra conseguir o nosso diploma por essa universidade. Então, eu pensava assim, não, eu já tenho uma rotina muito pesada de estudos pro vestibular. Então, quando eu entrar na medicina vai ser muito fácil, porque é só eu continuar a minha rotina de estudos do vestibular na medicina. Gente, dei com a cara no chão. Primeiro, você passa o seu dia inteiro aqui na universidade. Então, o que eu passava o dia inteiro estudando no conforto da minha casa, às vezes com o apoio da minha família. Traz uma água, tem uma água, comidinha.
A minha família sempre me auxiliou muito, eu tenho uma irmã pequena, e irmã pequena tem que ser mordomo mesmo. E aí eu falava, Juliara, o nome dela é Juliara. Juliara, traz uma água. Ô, Juliana, mas ela trazia, me ajudava, compreendia. E quando você chega aqui na universidade não é assim. Você segue um cronograma estipulado pela universidade. Você segue um ritmo de estudos estipulado pela universidade, que às vezes não é o seu próprio ritmo de estudos. Eu sou uma pessoa que aprendo muito mais com aula, e eu entrei numa faculdade com metodologia PBL. Ai, meu Deus! Que eu tenho que ler realmente os livros de medicina, eu tenho que ler os resumos das pessoas que vieram antes de mim. E aula realmente eu vou ver mais em casa, e as aulas do LMF a gente presta atenção ali, mas às vezes você tá cansado, você tá com sono. Então minha maior dificuldade no básico foi adequar os horários. É você sair de casa muito cedo e voltar para casa muito tarde e ter que ter forças para estudar até mais tarde ainda, porque no outro dia você tem que atender uma demanda que foi pedida no dia anterior. E isso não é uma reclamação, mas é um problema de todas as universidades, né? Que as pessoas falam muito. Ai, mas é porque o professor não entende que ele não tem só essa cadeira, que a gente não tem só essa cadeira, né? Eu falo, gente, na medicina parece que se intensifica em 100%, porque a gente tem 7 cadeiras e a gente tem que atender muito bem as 7 cadeiras, porque no final é com vidas que a gente vai lidar. São vidas nas nossas mãos e tudo isso pesa. Quando você não quer estudar, quando você chega em casa cansado, você lembra, meu Deus do céu, mas não é só uma prova, é uma vida humana nas nossas mãos, né? E essa foi a minha maior dificuldade no ciclo básico mesmo. No ciclo clínico, já é aquela história de você já é quase médico. Ó, gente, no clínico é agora o que ela tá. Ela falou sobre do básico. O que eu estou vivendo. Isso. O clínico é como eu tava falando pra Jamile. No básico, quando você erra uma pergunta, mas ela é caloura, gente, ela tá no básico. Vamos ser boazinha com ela, né? Ela tá no básico. Quando você chega no ciclo clínico, é o seguinte: você não sabe isso, você é quase médico. O internato tá nas suas portas. Você já deveria saber. Chega em casa, vai ler o livro todinho. Ai, gente, com que tempo, professor? Não, arranje tempo. Medicina é isso. E realmente medicina é isso. É a gente tentar abranger um mundo de coisas no pouco tempo que a gente tem nas nossas mãos. E essas foram estão sendo as minhas maiores dificuldades, é conciliar esse tempo na faculdade e esse tempo para abranger as outras coisas que muitas vezes não dá tempo da gente ver nas aulas presenciais. E você, Ana Clara? Que tá no internato. É. Conta pra gente, a gente tá Ai, Ju, sei lá, eu acho que eu até roubo um pouco das tuas dificuldades, né? No início, a minha dificuldade também foi essa, da organização, assim, dos horários. Eu acho que quando eu entrei na faculdade, eu tava tão extasiada que, meu Deus, eu entrei no curso que eu queria, assim, era meio escondido, né? Mas, que eu fingia que não gostava, que tinha que finjar, não. Mas eu adorava. E eu entrei, tava tão empolgada, e aí realmente eu fiz da faculdade a minha vida. Eu não fazia nada, além de estudar, entendeu? Então foi muito complicado, assim, enfim, impor ali as minhas prioridades, além do estudo, porque é muito importante também, né, pra tu manter a tua saúde mental, física, enfim. Então essa foi a minha principal dificuldade também, porque eu fiquei, assim, parece que fiquei fissurada realmente, e eu tenho muito essa questão de validação acadêmica. Então, eu preciso realmente sentir, tipo assim, eu preciso ver as minhas notas sendo boas, eu preciso ver, preciso receber um elogio de um professor, meu Deus, isso é tudo pra mim. E costumava ser, né? Hoje em dia é muito melhor. Mas quando eu entrei na faculdade era muito assim. Até por conta dessa questão toda, né? De antes de entrar na faculdade, que eu tinha medo de não ser capaz, e isso e aquilo. Então, quando eu entrei, eu queria a todo custo ser a melhor possível. Então, eu tive dificuldade mesmo de organizar os meus horários pra realmente descansar, entendeu? Pra fazer outra coisa além daquilo. Eu não queria sair com os meus amigos. Eu era feliz ali, estudando, assim, daquele jeito. Só que ao mesmo tempo eu não era, então era aquela coisa, era bem doida, realmente. Então eu tive essa dificuldade. Mas aí depois, ao longo dos períodos, né, ao longo dos anos, eu fui fazendo amigos na faculdade também, né, graças a Deus. Fiz uma rede de apoio muito boa aqui, muito especial aqui na faculdade. Então foi muito bom, tudo se tornou mais leve, então foi tudo maravilhoso. E no internato, a dificuldade... O que muda no internato? Porque assim, dentro do ciclo básico, você tá ali aprendendo o básico e você tá... você sabe, tem aquela rotina que nem da faculdade, vai uma vez na semana, pra quem não sabe, a gente, desde o primeiro período, a gente vai uma vez na semana para as UBS, Unidade Básica de Saúde, e a gente ali tá acompanhando nossos preceptores, que são professores que são enfermeiras ou médicos, aonde eles vão fazendo pequenas coisas e a gente vai entendendo como funciona aquela realidade, participando, ajudando, colaborando.
o que muda no ciclo clínico, e eu quero que tu me diga o que muda no internato. O que muda no ciclo clínico? No ciclo clínico, pelo menos até agora, no 5º período, é justamente essa cobrança maior. Você tem simulação realística, na simulação realística você entra e você é o médico, onde você tem que dar prognóstico, diagnóstico do paciente, tem que fazer o tratamento daquele paciente e às vezes o seu conhecimento ele é limitado. Às vezes não, na maioria das vezes o seu conhecimento é limitado. E aí o professor pergunta a posologia e você vê o paciente tendo todas as complicações daquela patologia na sua frente e você não está conseguindo resolver. Então, realmente, é aquela pressão de você tem que estudar mais porque você tem que dar conta de resolver um paciente na sua frente. Essa é a maior dificuldade do 5º período e é o que muda do 4º para o 5º período. Eu acho que daqui para o 6º, 7º, 8º, o que vai mudar é justamente acompanhar o médico no ambulatório, que já é uma consulta diferente da consulta da unidade básica de saúde. Eu creio que é isso que vai mudar, assim, de maneira mais exponencial, mas por enquanto... E na simulação realística, gente, quando ela fala disso, a gente tem bonecos aqui, né, de tecnologia sensacional, bonecos maravilhosos. Eles fazem tudo, eles tossem, eles sentem dor, eles piscam. O meu vomitou hoje foi horrível. O meu paciente hoje vomitou. A gente faz acesso neles, acesso aqui, eles fazem distensão abdominal, intuba. Ou tenta, pelo menos. Intubar não dá pra garantir. Ele para também. Ele para da cardíaca. Tem um monitor, gente. Queria que pudesse passar umas fotos aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa nossa realidade. E aí a gente tem todo esse aparato lá onde é feito isso, então tem a pressão, é uma simulação mesmo de um ambiente hospitalar, né? E aí a gente ainda não tem isso, a gente só vai lá, ainda não tem no ciclo básico. A gente já entra, mas muito com o ciclo clínico já tem, no ciclo básico a gente já entra mais com a parte de humanas, né? De como tratar o paciente, não necessariamente fazer alguma prescrição ou algum procedimento ali, mas é mais como tratar o paciente. Agora, qual é a diferença? Também. Não, é a base, né? Mas como é que é o internato? O que muda? Gente, muda tudo, muda nada? A grande diferença, honestamente, é que deixa de ser boneco e agora é gente, né? É um humano ali. Sim. E aquele humano, ele tem família, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem uma filha, ele tem um filho. Ele tem pessoas que amam ele, né? Tem um esposo, uma esposa. Enfim, e aquilo é uma responsabilidade, né? Muito maior. Então, assim, no internato a gente cria um pouco daquela responsabilidade. Óbvio que não é como o de José, né? Que ele tem o carimbo dele, e o carimbo dele tá ali. Então, a responsabilidade é muito maior. Eu não tenho carimbo, né, pra colocar, mas é uma responsabilidade muito grande, né? Eu chego lá, eu tenho os meus pacientes que eu preciso visitar, que eu preciso examinar, que eu preciso conversar com eles, depois eu preciso passar a visita impecável pro staff, e aí, se errar alguma coisa, né? Então, é aquela pressão muito grande, assim, não só de conduta ali com o paciente, porque entra muito o que Ju falou, né? Dessa questão de sempre lembrarem a gente, vocês são quase médicos, não era mais pra vocês estarem errando isso, ou não é nem errando propriamente dito, mas só ter dúvida, já é ali uma bandeira vermelha. Por que tá tendo dúvida nisso? Só que ao mesmo tempo é melhor a gente ter dúvida agora do que ter depois, né? Então eu realmente tento me prender zero nesse estigma de não posso errar, ou não posso, óbvio que tento errar o mínimo possível, né? Mas de não posso ter dúvida, não posso perguntar, eu realmente bombardeio os meus professores de pergunta, porque eu acho que agora é a última chance mesmo. Então tem que ser. Mas é uma responsabilidade muito, muito grande mesmo. Mas é muito gratificante. Eu creio que é até uma coisa que muda também, Jamile, do ciclo básico pro clínico e creio que pro internato, é que no básico tu não consegue te esconder. Não consegue ficar ali, não consegue não se expor ao erro. A gente estava tendo uma conversa hoje na minha turma, o quanto é importante a gente agora começar a se expor ao erro. Porque a gente não pode ter vergonha de perguntar, a gente não pode ter vergonha de se colocar para fazer. O que acontece, os professores estavam comentando, que legal, a turma de vocês, ela se expõe ao erro. A gente pergunta, quem quer entrar na simulação? Vocês não sabem nada, mas vocês vão. O professor até comentou hoje numa brincadeira, ele falou assim, ser de vocês não dá mas vocês foram. É isso que importa, entendeu? E a gente foi, e ele falou assim, olha gente, é um diagnóstico que vocês não vão conseguir chegar, não se preocupem, a gente chegou no diagnóstico. Ele mesmo entendeu? fala. Ele mesmo já fala, ele já te dá o spoiler. Eu falei, professor, não deu o spoiler, professor, deixa a gente chegar lá e errar. Então ele fala assim, gente, o que o acadêmico de medicina tem que fazer é se expor ao erro. Ainda mais quando a gente tá ali protegido pelo preceptor, protegido por um professor. No caso do José, ele tem que se expor cada vez menos ao erro, né?
Pode Pois falar. acaba sendo uma responsabilidade nova, né? Eu acho que conforme, não sei se é a realidade de vocês, assim, quando eu entrei no curso, estava no ciclo básico, né? A maior vontade que eu tinha era de terminar logo o curso, independentemente de como fosse, né? E conforme a gente vai se aproximando ali do CRM, a gente quer bastante ele, mas a gente teme, né? Por quê? Porque ninguém sai seguro, ninguém sai totalmente preparado, a gente sempre sai com um déficit aqui, um déficit ali, isso nem sempre é culpa nossa, nem sempre é culpa da universidade, é porque, como a gente já tinha comentado, são 6 anos. E é até por isso que existem os programas de residência médica, eles acabam sendo um complemento, né? A gente está todo tempo assistido, a gente tem, quando está no plantão da residência, tem sempre um staff lá, que a gente pode tirar uma dúvida de um caso mais grave, um caso mais complicado. Então acaba que tu passa mais algum tempo sendo assistido, né? Mas a gente ainda trabalha por fora e acaba que a responsabilidade cai na nossa mão. E para vocês acaba sendo esse meio termo, né? Eu falo assim por ti, que o ciclo clínico para mim foi um divisor de águas, né? Porque o pessoal passou a cobrar mais, né? Sim. Então tu não tem só as responsabilidades do ciclo básico, então o pessoal acaba te vendo de uma forma diferente, mas tu também não tá ali na linha de chegada, então o pessoal também não te respeita muito, mas eles começam Ou seja, você não é respeitado de lado nenhum. Exatamente. Você só é cobrado. Isso, vocês têm que aprender, né? Não é uma realidade que a gente gosta, infelizmente. Sim. Mas a realidade hoje é que o acadêmico, e o interno principalmente, né? Que é quem tá lá no hospital, ele é a base ali da cadeia alimentar. Entendeu? Ele, assim, o pessoal não respeita, tem o interno ali atrapalhando, então vocês têm que superar mesmo esses desafios. A gente como acadêmico, ainda mais que hoje a gente tem muito acadêmico, hoje a gente tem muito curso de medicina, e o que é muito bom assim para a população, entendeu? E o que eu acho interessante é ampliar os campos, entendeu? Que acaba que a gente vai ter muita gente bem formada, como a gente tem tido aqui na universidade também. Sim. Agora vamos falar um pouquinho, explicar pra galera o que é o PBL. Porque eu vou falar, eu vou falar aqui, eu tive uma discussão no carnaval aqui em São Luís. Porque eu já tinha começado a primeira semana, né? Semana de apresentação, semana de boas-vindas dos calouros. É lindo, gente. Aproveitem, venham. Um sonho. É maravilhoso. E olha que eu tô no primeiro período. É maravilhoso. O Selma, ele prepara uma semana com muita informação. Vai conscientizando a gente, vai fazendo a gente entender esse universo e vai com carinho e vai aos poucos, porque depois o negócio não tem mais nada com carinho, no sentido de vai vindo que tu não sabe onde é que cabe, onde é que vai, né? Chega aqui 7 horas da manhã, sai daqui 7 horas da noite, tem dia. Também tem dia que não vem, porque estuda em casa, porque precisa. Mas o lance é o seguinte, eu tive até uma discussão no carnaval sobre o PBL, porque uma outra pessoa lá, de um grupo de amigos, eu defendi a metodologia do tradicional e eu vim defender a metodologia do PBL. E assim, eu percebo que não importa a metodologia, sempre vai ter coisas a melhorar, né? E o que eu vejo, uma das coisas muito boas do PBL, eu vou deixar para vocês explicarem melhor, mas uma coisa minha de caloura que eu percebo, e não só como caloura, mas também como uma futura médica que vai precisar de médicos para que cuidem de mim. É eu entender que a responsabilidade do CRM está sendo dada na mão de cada um já desde o primeiro período. Então, do fato de você ser o protagonista da sua educação, de você buscar o seu conhecimento, né? Porque a gente tem as pessoas que estão aqui tratando a medicina como sacerdócio. Isso aqui é minha missão de vida, isso aqui não é só para ganhar dinheiro, isso aqui é para eu levar, para eu cuidar das pessoas, para eu melhorar o mundo de outro, para fazer a diferença. E tem que ser assim. E quando você só tem as aulas, o que eu vejo? Quando você tem só aula, e geralmente só tem aquela aula, só deu aquele conteúdo, então é só aquilo que vai cair na prova. Então, muitas vezes eu percebo que o método tradicional acaba deixando o aluno nessa zona de conforto de só assiste aquilo, só faz aquilo, então eu só vou ser médico daquilo. Entende? E quem vai sofrer com essa minha formação de só ficar naquilo, porque só aquilo cobrou pra prova, e eu só quero passar e eu só quero, enfim, às vezes só o financeiro, querendo ou não, quem vai sofrer isso é a pessoa lá na frente. 6 anos depois, quando for o meu paciente, que ele chegar porque não estava dentro daquilo que o professor falou, então não vou saber diagnosticar. Agora falem melhor, o que é o PBL? Gente, eu acho que
eu acho que entra muito no que tu disse, realmente, de que o PBL dá muito essa responsabilidade para cada um, né? Eu acredito muito nisso, porque o PBL, enfim, é um método ativo, né? Uma metodologia ativa. Então, cada um é responsável ali pelo seu conhecimento, de certa forma. Óbvio que a gente tem nossos tutores, o curso, pelo menos o nosso curso, né? Não são todos os cursos que aderem ao PBL, que tem essa metodologia mista que aqui a gente tem na universidade, mas a gente tem uma parte que é tradicional, a gente tem uma parte que é ativa, né, que é pelo PBL, e realmente, assim, a parte ativa, eu acho ela muito proveitosa, assim, claramente. Quando tu pega um pouco a mão de como é o estudo, realmente, o estudo por mim, sabe? O estudo que eu sou responsável, o estudo que eu preciso chegar em casa e eu preciso sentar a bunda na cadeira e eu preciso estudar, sabe? Não é o professor, não tem um professor para pegar na minha mão e me levar ali para onde eu tenho que ir, até porque os nossos professores são muito ocupados, enfim, são pessoas muito renomadas, graças a Deus, então eles não têm realmente esse tempo e a gente está na universidade, realmente a gente precisa construir essa responsabilidade desde o início. Então, eu acho que a metodologia do PBL permite muito que a gente construa isso, que a gente construa esse senso de responsabilidade, que a gente construa aquele senso de tipo, de não terceirizar a culpa dos nossos erros, sabe? Ah, eu não estudei porque o professor tal não deu tal coisa. Não, você não estudou porque você falhou em estudar. Você falhou, entendeu? O objetivo estava ali, por exemplo, na tutoria, que a gente tem os objetivos, enfim, os objetivos estavam ali. Rapidinho, só para que as pessoas entendam como é que funciona a metodologia do PBL, né? É a metodologia tradicional, você tem lá a sua sala fixa, você vai de manhã e de tarde, tem aula, o professor tá lá, você tá aqui anotando, estudando. Você vai para casa, estuda aquilo, revisa. O PBL é assim. A gente tem alguns dias com aulas, mas a gente tem 2 dias na semana de avaliação. Nós somos avaliados semanalmente, 2 vezes na semana, por mais ou menos aí 5, 6 semanas. Então, é uma loucura. Então, por exemplo, eu tive tutoria hoje, que a gente chama de tutoria. Então, hoje abriu um problema. A gente lê um caso e dentro daquele caso tem várias coisas a serem alcançadas numa discussão que a gente tem, tipo essa aqui entre alunos. Nessa discussão são elencados os objetivos. Nesses objetivos a gente tem que ir para casa estudar e trazer tudo falado na segunda-feira. Todo mundo na ponta da língua. E todos nós somos avaliados. E a avaliação não é tipo assim, deixa eu ver se tá bonitinho, feio, não. Cada dado. Você faltou, você perde. Você não falou, você perde. Você passou pela fala em cima de alguém, você perde. Então, tudo isso são avaliados. Então, é avaliado o comportamento da pessoa, o respeito que ela tem pelos outros, é avaliado o conhecimento que ela tem sobre o assunto, como ela se organiza ali, a vestimenta, então tudo é avaliado. E aí eu acho que a loucura era isso, porque eu não tinha noção nem do que era PBL, avalei-me. Na minha época de escola não tinha esse negócio de metodologia alternativa, não sei o que, isso era só coisa dos Estados Unidos. Pois é, então, eu entrei aqui, oi, PBL, eu que assinei lá, onde é que tava isso, gente? Mas, e o PBL, ele tem ele funciona dessa maneira, e então as avaliações são toda semana, agora continuando, é claro. Ah, mas eu acho que é interessantíssimo, sabe, essa parte de tutoria, eu sempre gostei muito, sempre adorei, assim, falar na tutoria e tal, enfim, óbvio que é uma pressão ali muito grande. Não, então, alguma coisa não sei, na verdade, deve ter, minha filha. Eu não sei meu signo, mas eu sou de junho, então acho que não é, Leão. Eu não sei, eu não entendo também. Só sei que o Leão adora um holofote. Mas só que eu não sou de holofote. Não, eu gosto de ser validada, né? Tu é, sim, tá? Validada. Mas eu sempre gostei muito de tutoria, enfim, porque eu realmente via como, era mais... Porque eu via como um momento ali de discutir, enfim, eu sempre achei que agregava bastante e tal. Às vezes eu tinha estudado uma coisa, mas, por exemplo, Juliana era da minha tutoria e ela tinha estudado a mesma coisa de uma maneira diferente. E às vezes eu não tinha entendido direito um determinado tópico, mas Juliana entendeu perfeitamente e ela me explicou ali no meio da tutoria. Então sempre foi algo que eu achei que agregava bastante pro meu conhecimento, pro meu estudo, enfim. E eu acho que, assim... a metodologia ativa, né, da tutoria, ela te ajuda muito, muito além até dessa parte do aprendizado, sabe? Tu aprende realmente a ter a tua postura ali, como tu falou, a gente é avaliado também pelo nosso respeito pelos nossos colegas, a gente é avaliado pela nossa postura ao falar na tutoria, enfim, ao nos expressar, se a gente está usando realmente palavras corretas, se são palavras que são pertinentes ali ao que a gente está explicando. E isso tudo é uma coisa que a gente leva, por exemplo, para o internato. Na hora de passar o caso, eu não posso falar o paciente está bem. Bem de quê?
Não entendi bem como. Então eu preciso realmente saber o que eu tô falando. Eu preciso falar de uma maneira, eu preciso falar de uma linguagem mais médica, né? Até para que eu já vá construindo o meu respeito ali. Os staffs tenham mais respeito por mim. E são coisas que eles cobram bastante, sabe? Quando eu entrei no internato, eu achei que não, que eu só precisava passar, eu precisava dizer pro paciente, pro staff, né? Não, porque ele teve uma cefaleia e foi assim, assado. Mas não, sabe, eu preciso contar a história da doença atual todinha, eu preciso contar o que foi, como foi que começou, quanto tempo tá, isso e aquilo, e a gente vai realmente se adaptando, porque às vezes a gente esquece, a gente aprende isso logo, assim, no início da faculdade, no primeiro período. Nessa, gente, anamnese. Anamnese, justamente, no primeiro período eles botam a gente pra escrever 300 anamneses. Mas a gente esquece, assim, na hora da pressão ali de passar, enfim, o caso também, dá um branco, dá um nervoso ali, o staff tá esperando, ele vai tomar a conduta dele baseado no que tu dissesse. Se eu inventar uma coisa, não posso inventar nada, não posso dizer que o paciente tá constipado há 5 dias se ele não tiver, entendeu? Então, eu preciso saber realmente o que eu tô falando. Então, eu acho que a tutoria te ajuda muito nessa postura de tu saber realmente como se portar ali na frente de quem pode te dar oportunidades e de quem vai ser teu colega, sabe? Porque, por exemplo, os nossos tutores de hoje em dia são os nossos futuros colegas de profissão. Meu irmão, por exemplo, é o meu futuro colega de profissão. Então, a gente precisa ir aprendendo. Vocês são futuros colegas de profissão, então a gente precisa ir aprendendo a realmente lidar com pessoas. Eu acho que 2 coisas também muito bacanas. Primeira, aprender a falar. Porque, por exemplo, vocês já perceberam, né? Eu não era assim. Tu não era? Sabia falar? Zero. Pois eu nem discussão, eu não falava nem em público de jeito nenhum, meu irmão sabe. Eu não falava de jeito nenhum. Eu realmente. E ela tá aqui, gente, no podcast. Tá vendo? Ela é a vice-presidente do Camuc. Meu Olha só. E agora eu discurso, mas isso tudo eu realmente acredito. Minha mãe me colocou em aula de teatro na época da escola pra tentar, minha filha, você precisa falar, você precisa se comunicar, sabe? Não tem condição de ser assim mais, entendeu? Porque realmente era um negócio assim estranho. E não era nada assim, sabe? Eu realmente só era tímida, muito tímida, e realmente me atrapalhava muito. Mas quando eu entrei na faculdade, que eu precisava falar, pô. Se eu não falasse, não ia ganhar ponto. Então eu tive que ultrapassar muito essa barreira. E agora eu tô aqui de podcast. E pra mim é o contrário. Eu já falava muito e na tutoria eu tinha que segurar. Porque senão eu ia ultrapassar o coleguinha que não falava. Pois é, entendeu? Exatamente. Então eu acho, gente, que o PBL, ele dói. O PBL, ele dói. Mas é justo que muito custe aquilo que muito vale. Eu amo muito essa frase. Porque o PBL, ele não é uma coisa fácil de lidar. Não é uma coisa assim que você vai chegar e já vai se adaptar logo de cara a ter que ter prova toda semana. 2 provas por semana. Quando eu falo isso para meus amigos que não fazem medicina numa faculdade que é pelo método PBL, eles ficam assustados. Como assim? 2 provas por semana? Porque, gente, a tutoria eu encaro como uma prova. É uma prova. E, gente, tutoria, ela às vezes tira o teu final de semana. Às vezes. Eu falo, às vezes. Eu tive um final de semana livre, deixa eu começar. Porque depois vai melhorando, porque a tutoria fica na terça. Aí tu consegue estudar na segunda. Aí tu já deixa o domingo pra tua família. Entendeu? Vai tudo. Porque, gente, é sério, a gente tá em maio, metade de maio. Isso. Eu só tive um final de semana desde que comecei. Realmente de descanso. E detalhe, eu viajei pra comemorar meus 10 anos de casado, me sentindo culpada. Ligue em nome do romance. Não, mas eu virei pro meu marido e eu disse assim, esse sentimento de culpa não me pertence. Não te pertence. Não me pertence. Eu passei no meu último módulo, mas é muito doido. E outros 2 pontos que eu vejo como relevantes. O primeiro, pontualidade. A tutoria cobra isso da gente. Se não houver pontualidade, você perde ponto. E também desenvolver o raciocínio clínico e médico. Porque se você não sabe falar, você não vai desenvolver o raciocínio, você não vai saber se comunicar, que você não vai trabalhar com portas e nem vai atender portas, você vai atender seres humanos que precisam de comunicação. Mas você, José, quando entrou aqui, já era PBL também? Já era toda essa sistemática? Já era PBL. Aqui já é PBL já tem um tempo. 2010, né? Se não me engano. Por aí. Eu entrei em 2018 aqui, já tinha essa metodologia. Eu acho, assim, muito interessante, justamente por conta disso. A gente acaba virando ator principal aqui do processo de aprendizado e vocês vão aprender quando vocês saírem da faculdade ou ao longo que a gente sempre vai ser o ator principal, né? E a tutoria, ela vai instigando a gente a sempre estar estudando, que é muito importante, assim, como vocês estavam explicando, é uma metodologia em que a gente abre problemas, né, para fazer uma discussão, para levantar hipóteses, tirar dúvidas e depois para fechar esse ciclo, né? Então a gente sempre
começa e fecha um problema. E isso é muito interessante porque na vida real mesmo, assim, no dia a dia, é exatamente isso que a gente faz. A gente recebe um paciente, a gente interroga, a gente questiona o que esse paciente pode ter para no final chegar no diagnóstico, tratar e com fé em Deus, né? Levar esse paciente para casa e resolver a problemática dele. E outra coisa que acho que você tinha comentado, que eu acho que é muito importante, é a imagem que a gente passa. Os nossos tutores aqui, além de colegas de profissão, eles são pessoas que vão te dar oportunidade no futuro. Ou não. Ou não, dependendo de como é que você vai se portar. Isso é muito importante porque tem um professor nosso aqui, que é o Dr. Iago, que é coordenador da parte docente, no caso da Lamurge, que é uma liga aqui do SEUMA, né? E ele uma vez falou para mim, e eu lembro muito disso: quem não é visto não é lembrado. Então, assim, quando você se mostra, você, para aquele professor, você cria uma imagem, e aquilo dali fica. E muitos professores que eu tive aqui no curso, hoje, alguns deles, né, são meus chefes na residência, né? Então, assim, alguns tutores, alguns professores mesmo, e a gente encontra e acaba que aquela relação que você construiu aqui te ajuda, às vezes, para ele avaliar um paciente que você está precisando, ou para tirar uma dúvida sua, ou até para ele falar bem, te dar uma nota boa, porque a gente ainda recebo nota, gente, tá bom? Lá na residência, eu tenho que coletar, não acaba nunca, entendeu? E a gente ainda é visto como estudante lá. E outro dia, a staff que eu tava passando, tava dando a nota pros residentes, todos R iguais, né? Que são os residentes que são do mesmo ano que ele, né? E aí ela falou assim, eu vou dar aqui um 9, porque R1 não ganha 10, não. Só por isso. Ela disse que era o único motivo. Se vocês estão achando que vai assim, virar um sonho, não vai virar. Mas eu também não sou mensageiro do caos. Eu gosto muito de falar isso pros internos, que agora tem internos que rodam comigo. Até 6 meses atrás eu era interno, agora tem internos que rodam comigo. Eu gosto de dizer que eu não sou mensageiro do caos. A medicina, ela tem muitos problemas, sempre teve muitos problemas, vai continuar tendo muitos problemas. Não é o fim da medicina, como vocês vão escutar muitos professores falando isso. Eu não concordo com isso. Então, assim, eu não sou mensageiro do caos, mas vocês têm que estar preparados para isso, assim. São ciclos. Sempre vai ter dificuldade. Não é porque vocês vão se formar que não, acabou tudo. Então, tá sempre preparado para isso. Mas eu acho que tu vai amadurecendo, né, ao longo do curso. Eu acho que a gente amadurece muito. Por exemplo, a cabeça... Os problemas aumentam também de nível. Os problemas aumentam de nível, mas o problema vai subindo também. Justamente, mas ainda bem que existe um amadurecimento ao mesmo tempo, né? Porque aí a gente vai aprendendo a lidar e tal. Eu realmente considero que eu tenho uma cabeça totalmente diferente da que eu tinha, por exemplo, no ciclo clínico. Pra mim as coisas eram mais catastróficas, assim, agora, mas assim, apareceu um problema, amor, vamos resolver, né? Que não tem como chegar nesse nível de maturidade. Agora eu tô vendo só catástrofe. Agora, falando em maturidade, é interessante vocês falarem disso, porque assim, qual é o meu contexto de vida, né? Eu não só, digamos assim, vocês começaram o quê? Com 18, 19 anos, né? 17. Ai, você é bem pra frente, né? Então, com menos de 20 anos, né? E essa já é minha segunda formação, eu tenho uma pós também, enfim. Já trabalhei bastante, 10 anos, já é tudo 10, né? Mas E começou tudo na mesma época, mais ou menos, de comunicação, né? Que eu trabalho com... televisão, rede social, YouTube, gravação de vídeo, enfim. Então eu percebo que eu preciso dar os meus louros aos meus 10 anos de diferença em relação à maioria dos meus amigos de turma, né? E os louros de você chegar mais madura para fazer uma formação dessa, eu acho que você entra com uma outra cabeça. Né? A cabeça de que, por exemplo, eu sei exatamente de onde o dinheiro tá vindo, porque sim, eu faço pagando, não tive essa oportunidade, mas estou tendo a minha oportunidade de fazer pagando, que isso também é uma oportunidade. Sim. E eu sei de onde o dinheiro vem, eu sei do esforço que ele é feito para ser honrado, e eu sei do comprometimento que eu tenho com as vidas que já estão esperando lá. Sim. E não só isso, mas eu sei também dessa visão que você falou, José, de, por exemplo, eu não olho para os meus professores só como professores, como quem tá me dando aquela informação naquele momento. Eu olho eles justamente como isso, como oportunidades, e não numa visão mercenária, mas numa visão de eu quero colaborar com eles, eu sei que eles vão colaborar comigo. Sim. Então eu me porto, eu sou uma pessoa extremamente transparente.
às vezes até demais, né? Eu falo demais até. Mas eu sempre me importo buscando ser transparente, mas hoje venho me podando no sentido de, epa, eu preciso ser transparente, mas inclusive pela minha profissão, ela me exige que eu seja cautelosa. Com certeza. Que aquilo que eu penso não necessariamente é o que é verdade pra mim não é verdade pro outro. E eu preciso ir lidando com a minha forma de lidar com as pessoas e entendendo que esse colega aqui que tá do meu lado, ele pode ser meu chefe também lá na frente. Que o calouro que tá vindo depois de mim também pode ser meu chefe. A gente pode trabalhar junto. Então eu preciso saber lidar com pessoas. Eu preciso entender que a minha imagem, eu tenho amigos na minha turma, começaram com 17, estão com 17 anos. Sim. E assim, cara, entende que já começou. Você já é médico. O que te separa do teu CRM é só se você vai permanecer aqui se esforçando estudando. Mas você já começou, então vai sair. É só continuar aqui batalhando, então vai sair, vai dar certo. E a responsabilidade é muito grande a partir do momento que você tem o carimbo. E você escolhe hoje fechar as portas ou abrir. Sim. Você já tá fazendo isso, né? Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre a Enari, José. Aí então vai dar dicas pra gente. Aí vai dar show. Porque, como a gente falou, né? Enem, Enari. Então ali, né, tudo prima ali, é prova o tempo inteiro, é tutoria. Então não para nunca as nossas avaliações, né? E aí, com certeza, fazer um fellow, fazer algo maior, viajar pra fora, Deus, né? Amém. A gente Eu recebe. recebo. E sobre o que tu tava falando, Jamília, é muito interessante porque é uma das coisas que muda também do ciclo básico pro ciclo clínico. Quando a gente chega no primeiro período, principalmente, ninguém nos conhece. Ninguém nos conhece aqui na universidade. Mas quando você tá entrando no ciclo clínico, todo mundo já te conhece de alguma forma, seja positiva, seja negativa. Então você não precisa de uma indicação só quando você chega ali na fase que o José tá, de residente, de precisar de uma nota. Você às vezes precisa de nota para processos seletivos que ocorrem dentro do SEUMA. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de liga acadêmica, você vai fazer uma entrevista para participar de um congresso, da organização de um projeto, congresso. né, de extensão, PIBIC. Um projeto de extensão, um PIBIC. Então, aquele professor que te conhece pela fama, digamos assim, que você passou para ele vai te aprovar ou ele vai dizer, não, essa pessoa não tem um perfil que eu estou procurando. E isso é uma das coisas que pegou muito em mim, assim, no ciclo clínico, a gente está sendo observado o tempo inteiro. Sim. A gente tem que entender que a gente está sendo observado o tempo inteiro. Para quem é muito tímido, tem que se soltar. E para quem é muito solto, tem que se conter. É o que eu como falei, a né? Jamila tava falando. Cortando direto. Isso. Então, assim, eu, por exemplo, já entrei sabendo disso. Já entrei com essa visão, tá? Já entrei com uma postura determinada. Já entrei com tudo determinado, assim, sabendo o que eu já posso. Porque, assim, querendo ou não, eu sou tão jovem quanto vocês, é claro, mas querendo ou não, tem gente que com a mesma idade que eu, ou com a mesma idade que eu, não, desculpa, que tá entrando junto comigo, que tem 10 anos a menos que eu. Sim. E querendo ou não, não vamos ser hipócritas, isso faz diferença sim. Isso faz diferença. Faz, amiga. E tu é mãe, é Pois casada, tem então, várias quando eu outras terminar responsabilidades. tudo, eu vou ter lá em torno dos meus 38, enquanto a galera vai ter em torno de 28. Isso faz diferença, sim. Então, assim, eu sei que eu preciso usar os meus artifícios ao meu favor. E se eu tivesse começado com 38, 48, provavelmente teria a mesma visão em relação a usar o que eu já tenho ao meu favor. Então, você que tá aí fora, se você é calouro, tem o sonho de fazer medicina ou algo do tipo, entre já sabendo que você entrou. É um pré-médico. Tudo que você fizer, que você vai ser analisado, você vai ser visto. Tudo de bom e tudo de ruim. Gente, as pessoas não esquecem. As pessoas não esquecem. Ainda mais se for um vacilo, cara. A galera não esquece. Tem coisa aqui que fica aí pra eternidade. Fica. Que vai Tem passando, coisa que eu gostaria de poder falar aqui, inclusive, mas é melhor não. Tem coisa de gente que eu nem conheço, que eu sei. Agora que tu tava falando que eu acho importante, assim, já que a gente tá aqui num projeto que é voltado também pra população, assim, em geral, aquela pessoa que tem vontade de fazer medicina, é de que qualquer idade é a idade para você entrar, entendeu? Assim, um dos meus melhores amigos dentro da faculdade se formou agora, ele tem 38 anos, né? E, assim, é um cara incrível, muito inteligente, e a idade, assim, ele foi um sonho que ele foi perseguindo, né, ao longo dos anos e ele conseguiu. E, assim, independentemente da idade que você terminar, ou que você tá querendo entrar, é importante você estar aqui. Claro que tô entrando assim com 28, tu chega com uma cabeça muito diferente, porque a gente entra aqui como criança e tem que sair como adultos. Esse é o amadurecimento que a gente tem,
é muito Junto com a importante. formação, né? Com certeza, até porque a gente quando vai para o mercado de trabalho, o mercado vai cobrar isso de ti. Tu seja uma pessoa madura, postura, conhecimento técnico também, que é o que a gente acaba focando muito. Eu preciso saber de tudo, mas às vezes tem muita gente que sabe muito de medicina e sabe pouco de pessoas. Então isso daí acaba prejudicando tua carreira profissional. Então assim, aqui vai ser o espelho teu para a sociedade, para os professores, para os teus colegas. Como tu mesmo falou, um colega teu pode ser um chefe daqui a alguns anos e a gente nunca sabe como é que vai ser. Então é importante ter uma boa relação com todo mundo. Claro que nem sempre a gente vai conseguir, mas sempre tentar manter esse aspecto aqui da nossa formação. É saber se polir, né? Saber que, por exemplo, olha, eu mal cheguei já, eu sou líder de turma, participo do Camuc, gente, sou mãe, participo do Camuc, tô dentro do ai meu Deus, esqueci, tô na liga, eu vou para um hospital, acompanho cirurgia, que mais eu faço? Um monte de coisa, eu treino, faço vôlei, então assim, já teve situações onde eu precisei ter um rebolation, sabe? De saber como lidar e tudo mais. E é uma coisa que eu falo muito pros meus amigos de turma desde hoje. Por favor, participem das coisas. Entrem, se exponham, porque é como tu falaste. A turma de vocês, que é a M37. Pode até não saber, mas eles vão lá e vão fazer. Então, a competência é algo que é adquirido. A ousadia, ela é uma escolha. Até bonito, fala sério. Então, a competência você adquire do ousar. Então, eu vou me ousar aqui a fazer algo que eu não tô confortável. Então, eu tô o tempo inteiro fazendo coisas desconfortáveis a fim de crescer e de expandir. Eu acho que tem que ser assim. Agora, quando a gente tá no ensino médio, é o Enem. Né? Quando a gente tá indo na medicina, que a gente tem a vontade de fazer uma residência, o caminho é o Enare, né? Basicamente. Conta pra gente, José, porque José... Vou até me ajeitar aqui. A gente quer saber, vou abrir meu bloco de notas aqui. Pra quem tá em casa, como eu já dei um preâmbulo, o Enare, ele equivale ao Enem pro ensino médio. Então, é a forma de você entrar numa universidade, por exemplo, pública, ou até mesmo as particulares que usam o Enem como forma de egresso, de entrar. E o Enare, ele é o Enem dos médicos, né? Eu acho que também outras áreas da saúde também fazem Enare, né? E assim, eu não tenho tanto conhecimento, porque tudo que eu sei sobre Enare é a gente que tem que ir atrás, né? Então, eu já dei meus passinhos, já dei meus entendimentos, já tô fazendo ali meu currículozinho. Mas ainda tem muita coisa aí pela frente pra eu entender e pra rodar. As meninas sabem mais do que eu. E o José entrou de primeira, né, José? Graças a Deus. Graças a Deus. Conta pra gente como foi essa rotina pra entrar pro Enare. Olha, vocês acabaram tendo muita sorte, né? Porque o Enare já tá aí no jeito pra vocês. Quando eu entrei na graduação, o Enare não existia. Então, assim, a gente tinha provas próprias para todas as residências aqui, tanto no Maranhão, quanto assim, na maioria dos estados. A gente tem grandes provões, que a gente chama, que são provas que abarcam várias instituições. A gente tem o SUS no Ceará, tem o SUS São Paulo, lá em São Paulo, o SUSinho também em São Paulo, e apareceu o Enare. O Enare acaba sendo hoje a grande prova, é a mina dos olhos de ouro aí, a galinha dos ovos de ouro, né, que o pessoal fala. Porque são muitas vagas em boas instituições. E acaba que como a gente tem aquele esquema do Enem, a gente está todo tempo ali olhando, hoje rodou, né, virou a noite, a gente sempre tava lá em cima. Aí, será que eu ainda tô dentro das vagas? Será que eu tô fora? Tô fora das vagas. Será que eu consigo entrar agora nessa aqui? Então acaba sendo um processo seletivo mais aberto, assim, pra gente ter muita oportunidade. E falando de preparação, é muito desafiador. Eu tô vendo assim, conversando com a minha irmã, porque ela tá nesse processo agora, né? Já tá estudando, Ana Clara, plenário. A gente tem vários cursos de residência médica que vão te dar uma base muito boa, mas precisa muito de ti. Não adianta tu fazer o melhor curso, mais caro, mais famoso, ou que é melhor para isso, melhor para aquilo, se tu não te dedicar. Então, assim, eu criei uma rotina de estudos desde o começo. Né? Conta essa rotina pra gente. Primeiramente, que começo? Que começo? Não, eu comecei a estudar, assim, para residência médica a partir do 9º. Até pensei em começar a estudar antes, mas não, começar a partir do 9º. Aí, assinei um cursinho e comecei a assinar uma plataforma também que eu tinha muita dificuldade de revisar as coisas. Então, eu fazia
essas revisões periódicas com o auxílio dessa plataforma e ia vendo as aulas do cursinho. E eu tentei criar uma base boa dentro do meu primeiro ano, que eu achei que podia me ajudar bastante no segundo. Porque como no segundo a gente tá muito perto da prova e às vezes a gente tem muitas outras questões, às vezes a gente não consegue pegar tudo aquilo só no último ano. Por isso que eu falo que assim, é muito importante, cada um tem o seu jeito de estudar. Tem gente que estuda 1 ano e passa aí nas melhores instituições, mas eu estudei 2 anos e eu tinha uma rotina de questões, assim, que era o que eu gostava muito de fazer. No meu primeiro ano eu cheguei a fazer 15 mil questões, assim, no ano. E no segundo ano também foi nessa média. Mas tu dormia 8 horas por noite? Pois é uma realidade que vocês vão ter que começar a se acostumar. Ninguém dorme 8 horas por noite, né? Pois é, desde agora, assim, eu lembro que quando eu tava no teu lugar mesmo, assim, na bioquímica, eu virava à noite. Eu lembro que no dia antes da prova, eu acho que eu dormi umas 2 horas, assim, estudando. Então, vai ser desse jeito. E antes das provas é muito, muito pior, né? E eu prestei o Enário porque me dava, assim, um leque de opções muito grande. E acabei escolhendo ficar aqui, né? Eu entrei pensando em fazer cirurgia, passei toda a graduação fazendo cirurgia, ia em Socorrão, dormia em Socorrão, acompanhava, ia até pro interior fazer cirurgia, acompanhar outros cirurgiões, né? E acabei, assim, no internato me apaixonando por clínica médica, que é o que eu faço hoje. E que pode ser, tu pode estar entrando agora como GO e lá na frente tu mudar de ideia. Não tá nada fechado, nada, entendeu? É só uma inclinação. E aqui a gente tem essas outras, a gente tem a questão de conhecimento técnico mesmo, né? Para quem não sabe, a gente faz as provas, né? E a gente abarca 5 grandes áreas, sempre é desse jeito, né? A medicina preventiva, ginecologia, obstetrícia, pediatria, clínica médica e cirurgia. Então, assim, a gente tem que dominar tudo. Mesmo que tu não vai ser cirurgião, tu tem que saber tudo de cirurgia, né? E a gente também tem a parte do acadêmico, né? Que eles vão avaliar nossas notas, isso vai pontuar tanto, né? Currículo, vão avaliar se você tem uma bolsa PIBIC, se você apresentou tantos trabalhos, foi em tantos congressos. Por isso que é importante a gente, durante a graduação, ser muito ativo, porque lá nesse finalzinho acaba que um pontinho a mais, um pontinho a menos, às vezes é o que te coloca ali dentro da vaga. Eu acho que o nosso tempo tá no limite. Gente, não passou rápido? Passou. Olha, eu ainda queria fazer várias perguntas, não vai dar, mas, por exemplo, já fica temas aí para um próximo, da gente falar mais sobre Enário e sobre montagem de currículo, que eu acho que é um tema extremamente pertinente. Eu, como já entrei sabendo da Enário, já sabendo que provavelmente ia querer fazer uma residência, eu já comecei a montar meu currículo. E porque o meu objetivo é, até terminar o ciclo clínico, já tá com meu currículo pronto, não quero me preocupar mais com o currículo, porque é para eu focar nos meus 2 últimos anos justamente na residência, que é o que eu acredito que é o mais... Por que tu sorriu, José? Não, é porque... É porque eu queria... eu também queria. Eu também queria. Eu tô escutando ela falar, mas eu também queria. Tu queria o Enário, né, é 100 pontos no currículo, né? Tu queria os 100 pontos, né? Lógico. Pois é, mas aí... É assim. Eu achei que eu ia chegar mais perto ali, e aí todo ano eles mudam os parâmetros. Eles vão mudando o peso das coisas. Uhum. Mas é importante mesmo tu ir construindo desde o começo. É muito bom tu saber, pelo menos, que até o internato tu já construiu muita coisa. Por exemplo, até o internato eu já tinha PIBIC, eu já tinha, enfim, diretoria em tal coisa, já tinha muito trabalho. Já tinha organização de congresso, já tinha muito trabalho, era doido do trabalho. Então já tinha muita coisa. E isso, assim, agora eu tô super tranquila, entendeu? Não tô indo atrás de nada. Apresentei meu PIBIC, encerrei, glória a Jesus. E agora eu tô só aqui, ó, prova. Tô fazendo minhas questões também, me inspirando aqui na nossa grande inspiração aqui da mesa. Mas também, só fazendo questão, estudando, então realmente a preocupação tem sido essa, graças a Deus. É possível. Possível aliviar, é possível aliviar. Gente, eu fiquei um pouquinho ansiosa aqui com esse bate-papo. Tu não ficou, não, Ju? Não, só um pouquinho, né? Eu tô um pouquinho mais que tu, eu sou caloura. Agora, eu acho que eu quero que todo mundo deixe uma mensagem, mas a minha mensagem que eu deixo também que eu tinha muitas coisas pra perguntar, queria saber da rotina de vocês, mas enfim, a gente tem que... Uma mensagem que eu quero deixar, principalmente pra quem é calouro. Vocês podem também, inclusive, deixar uma mensagem pra quem tá um pouquinho atrás, então tu deixar uma mensagem pra quem tá no internato, deixar uma mensagem pra quem tá no clínico, tu pra quem tá no básico, e eu vou deixar a mensagem pra quem tá querendo entrar. Quando você entrar, você vai se deparar com um monte de novidade, com várias experiências.
viva todas elas. Eu paguei o mico de participar da calorada, paguei o mico de fazer o trote e paguei vários outros micos também, super me expus e posso dizer pra vocês, não tenho vergonha de nada. Foi tudo extremamente prazeroso, eu tô cheia de memórias, cheia de recordações e senti que vivi de forma intensa. Então aproveitem todas as oportunidades que a universidade trouxer para vocês, principalmente de viver e conviver com novas pessoas, ser empáticos, não chegar para alguém, olhar e julgar e tirar, sabe? Mas ouvir as pessoas, ver as realidades diferentes da sua. E, por exemplo, voltando aqui um pouquinho, uma coisa interessante que eu tinha uma mentalidade da Universidade Selma, né? Por ser particular, a gente às vezes acha que é só filhinho de papai. E não é. Longe disso, eu conheci várias histórias de pessoas que a família inteira se junta, gente, para pagar a mensalidade dela. E aquilo é tão lindo de ver, sabe? E eu digo assim, cara, é um sonho, não é um sonho de uma aluna, é um sonho de uma família toda que tá ali junto com aquela pessoa. Então, uma mãe que chora junto com a filha, que vai fazer a matrícula junto com a filha, porque a filha passou. Então, assim, são histórias lindíssimas. E essas são a maioria, gente. Então, assim, calouro, você que estiver entrando, viva. Você já passou no vestibular, as coisas vão se encaixar, viva as oportunidades, viva os momentos. É lindo. É verdade. Pra quem tá no ciclo básico, vou virar aqui pra Jamile, né? Porque é diretamente pra amiga. Pra quem tá no ciclo básico, eu acho que o meu maior conselho é tenha calma. É muito difícil você se adaptar a uma nova rotina. E é uma nova rotina. A medicina é uma rotina que exige muito da gente, não importa o que a gente já fazia antes. No caso, a Jamile, ela tem 2 filhos. Então, ela sabe o que é viver numa rotina ali atarefada. Mas a medicina consegue ser diferente. A medicina, ela consegue pegar de ti tanto tempo quanto uma responsabilidade que a gente não consegue em outras áreas da nossa vida. Então, tenha calma. As coisas vão se ajustar. A rotina vai se ajustar, você vai conseguir pegar o conteúdo, você não vai chegar no ciclo clínico sem nada. A gente chega no ciclo clínico, na primeira simulação, a gente acha que a gente não sabe nada. Quando o professor vai estimulando, a gente vê o quanto de bagagem a gente conseguiu guardar nesses 2 anos que já se passaram. Então, vai dar certo. Você vai chegar no ciclo clínico com uma bagagem excelente. Nós temos professores maravilhosos que vão te ajudar a construir isso e vai dar certo no final. E pro ciclo clínico, né, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é que vocês façam o melhor ciclo clínico possível que vocês possam fazer. Em vários sentidos, né, no sentido do estudo, no sentido de construir aquela base ali, a melhor base possível para entrar no internato, para, enfim, acompanhar ali aqueles preceptores do internato, para acompanhar a rotina, para vocês construírem o raciocínio clínico realmente, uma coisa que a gente aprende muito na medicina, é a máxima que a gente vive falando no curso, né, que a clínica é soberana. Então, eu sei que a gente tem aquele interesse, eu também, durante o curso todo, eu sempre gostei muito de cirurgia, então tudo meu, a monitoria era direcionada à cirurgia, então tudo meu eu fui construindo muito em relação a isso, mas hoje em dia eu passei agora recentemente pelo rodízio de clínica médica, né, então eu tô até com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com o José. Mas eu vi realmente na prática o quanto a clínica é soberana, sabe? Então, realmente, eu acho que o melhor conselho que eu tenho para dar é para fazer o melhor ciclo clínico que vocês puderem, estudarem a fundo os assuntos, óbvio que sempre mantendo aquela saúde, enfim, não precisa se desesperar, assim, se matar ali, de deixar todas as coisas de lado e ficar só estudando, mas é preciso realmente ter um estudo inteligente. Um estudo das coisas que realmente fazem sentido, que tu precisa saber, sabe? O resto a gente vai correndo atrás, sabe? O que der pra correr atrás, o que der pra acrescentar, sempre corram atrás. Não tenham medo. Eu sei que Juliana não tem problema com isso, mas não tenham medo jamais de perguntar, sabe? Eu vejo que perguntar é uma coisa que te leva a muito, muito longe, sabe? Beleza, tu sentar ali pra ler no livro e tudo, mas tu perguntar ali pra um professor que já teve a vivência, que já tratou um paciente, que teve aquela patologia, enfim, é muito diferente. Então, realmente, perguntar para os professores construir boas relações, né, com os professores também, né, porque eles vão ser as pessoas que vão dar as oportunidades para vocês. Então, realmente se dedicar ao máximo nesse ciclo. O recado, na verdade... para ela e para todas nós. Eu vou deixar para vocês todos, entendeu? É assim, não pulem etapas,
esse aqui é um ciclo que vocês estão vivendo, assim, ele não se fechou nem comigo. Assim, porque eu ainda tô fechando outro ciclo que é a residência, depois vai para uma sub, depois vai para sub da sub. Então, assim, não pulem etapas, aproveitem. Assim, eu achei importante tu falar, vivam as experiências. Assim, eu falo por mim, eu vivi muita coisa, mas gostaria de ter vivido outras. Eu era muito bitolado com estudo, assim, queria todo tempo estar estudando, queria todo tempo estar sabendo. Isso para mim, por um lado, foi bom, mas a gente acaba perdendo várias experiências. Então, assim, vivam, cuidem de vocês. Parte mental, que é muito importante, que às vezes a gente deixa de lado. Saúde, entendeu? Porque não dá pra gente cobrar saúde, mudança de estilo de vida de paciente se você não tá fazendo. Então isso é muito importante. E assim, aproveitem. Isso é um negócio assim que eu tenho muito na minha cabeça, que a gente tem que aproveitar as etapas, entendeu? Questionem, que nem a Ana Clara falou, questionem tudo, perguntem, se dediquem, sabe? Porque essa é a oportunidade que vocês têm. E valorizem o que vocês estão fazendo e onde vocês estão fazendo. Eu acho que isso é muito importante, que tu falaste assim, acaba que muita gente tem uma visão equivocada dos alunos e da universidade em si, né? E aqui tem muita gente boa. Na minha turma mesmo, assim, tem mais para 20, assim, 20 para mais de alunos, colegas meus que passaram em prova de residência, em boas instituições. Aqui é um centro formador com bons profissionais, assim, que já passaram por aqui. Então, valorizem onde vocês estão, valorizem o que vocês estão fazendo, entendeu? Não é qualquer coisa, é o sonho de muitas pessoas, cada profissão tem a sua validade, mas lembre que esse sonho aqui era o de vocês. Então, aproveitem, sonhem o sonho que vocês tinham mesmo, entendeu? E aproveitem o ciclo. Brilhou, José, brilhou. Gente, na verdade, todos vocês brilharam. Adorei nosso papo. Eu acho que um primeiro episódio, plateia, foi bom? Mas a gente tem uma plateia muito bonita aqui hoje, gente. Gente, é isso. Obrigada pelo convite. Obrigada eu também, né? Porque eu estou aqui junto com vocês, alunos, né? A gente tá junto. E assim, foi um prazer ter batido esse papo. Depois daqui o José vai me dar algumas orientações, lógico. Eu gostaria. E é isso, gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube até agora, por favor, deixa aqui o seu like. Passa também seu feedback, se você quer deixar alguma pergunta, sugestão de tema. Se você, por exemplo, bota aqui, ó, Enari, queremos mais sobre Enari, dicas de Enari. A gente chamar aqui uma banca só de ex-alunos da Universidade de Selma que passaram no Enari com diferentes estratégias diferentes, pessoas diferentes, quem sabe. Fica aí, mas a gente só vai fazer se vocês pedirem, tá bom? Se você achou bacana esse vídeo, compartilha com outras pessoas que têm um sonho de fazer medicina ou que têm um sonho de entrar na Universidade de Selma, que tem esse amor como a gente está demonstrando aqui por esse sacerdócio. E compartilhem, nos ajudem a chegar a mais pessoas e também nos sigam nas redes sociais. Um grande beijo, muito obrigada, gente. Obrigada. Até o próximo gente, episódio. foi incrível. Tchau, galera. Tchau.